Há outra guerra se formando. Ainda não está claro quando ou que tipo de ação Donald Trump tomará, mas ele certamente se colocou em uma situação bastante complicada em relação à Venezuela. Enquanto isso, um grande escândalo de crime de guerra veio à tona. Veja o que nosso amigo, o juiz Napolitano, disse na Newsmax sobre a situação, que envolve possíveis ordens de Hegseth para matar todos os pescadores sobreviventes como parte dessa batalha marítima que os Estados Unidos vem travando há meses, matando dezenas de pessoas. Trabalhei com Pete Hegseth por 7 ou 8 anos na Fox News. Isso é um ato de crime de guerra. Ordenar que sobreviventes, que por lei devem ser resgatados, sejam assassinados em vez disso. Não há absolutamente nenhuma base legal para isso. Todos os envolvidos, do secretário de Defesa ao almirante, até as pessoas que realmente puxaram o gatilho, deveriam ser processados por crime de guerra, por matar essas duas pessoas. O porta-voz do Pentágono teve que dizer isso, quase expondo toda a cadeia de comando. Você pode falar sobre autonomia dada aos comandantes que estão conduzindo essas operações, como o almirante Bradley, para tomar decisões? Neste caso, estou presumindo que o primeiro ataque destruiu o barco e depois vieram as ações que se seguiram. Você pode falar sobre o nível de autonomia que eles têm? Com certeza. O secretário tem sido muito claro em todas as declarações que divulgamos sobre esses ataques. Eles são direcionados pelo presidente. A cadeia de comando funciona como deve. Garantimos que os comandantes em campo tenham suas posições consideradas e que possam nos informar e tomar decisões se perceberem algo que precise ser sinalizado. Mas, no fim das contas, o secretário e o presidente são os responsáveis por direcionar esses ataques. Bradley, na concordância, secretário. The secretary 100% agrees with. Let's call it an exaggerated instance. Vamos chamar as coisas pelo nome. Um caso exagerado de abuso e um ato criminoso cometido por um presidente. Isso não começou com Donald Trump. Mas, sabe, se voltarmos um pouco, talvez a guerra do Vietnã seja onde tudo realmente começou e se tornou especialmente grave. Os Estados Unidos têm andado por aí matando civis que não representavam ameaça, ou apenas porque dissemos que representavam, e ficaríamos felizes em continuar fazendo isso. Nossa justificativa nos últimos 24 anos tem sido: precisamos combater o terrorismo, porque se eles são terroristas, por Deus, temos que matá-los. Não se pode tratá-los com qualquer tipo de respeito, como um combatente. As regras de Genebra não se aplicam. A Convenção de Genebra, podemos ignorá-la. E veja, George W. Bush autorizou a morte de civis. George W. Bush authorized killings of civilians. You know, when I was doing all my consulting work with JSOC. Sabe, quando eu estava fazendo todo o meu trabalho de consultoria com JSOC, eles chamavam as imagens de drones que chegavam, imagens ao vivo de TV da morte, porque você podia sintonizar e assistir a um drone sair e explodir pessoas no chão, sem realmente ter nenhuma prova de que elas estavam envolvidas em atos de guerra ou no processo de matar ou atacar americanos. Eram como ataques preventivos. Lembro-me de tentar obter uma estimativa, ao longo de um período de cerca de 6 anos, de quantos matamos. Foi em torno de 60 mil. E mesmo assim, matar todas essas pessoas não acabou com os ataques contra nossos soldados. Foram necessárias outras medidas, como quando começamos a pagar os cheques no Iraque para contratar forças de segurança, porque muitos desses caras que estavam plantando bombas e atacando nossas tropas faziam isso porque não tinham outra fonte de renda. Jerry Bremer tinha garantido isso os isolou. Mas agora Trump levou isso a um ponto em que, tradicionalmente, a guarda costeira lidava com esse tipo de ameaça não explodindo o barco. Eles parariam o barco, embarcariam nele, apreenderiam o contrabando e prenderiam os envolvidos se fossem encontrados transportando drogas ilegais. Sabe, eu nunca vi algo assim, e participei de mais de 253 desses exercícios. Normalmente, ao final de um exercício, quando a força recebe permissão para executar uma missão,
ela precisa produzir um CONOPS, um conceito de operações que sobe pela cadeia de comando e é aprovado. Depois disso, eles recebem uma ordem de execução. Mas eu nunca vi uma única regra de engajamento aprovada para exercícios que dissesse: se eles parecerem bandidos, vá em frente e mate. Mate todos, não importa, mulheres, crianças, qualquer um. Nunca vi isso. E como instrutor de armas de fogo, aplico o mesmo princípio que ensino aos civis. A última coisa que você quer fazer é sacar uma arma e matar alguém. Tirar uma vida humana é algo que deve ser levado muito a sério. Você só está justificado em fazer isso quando essa pessoa, ou pessoas, representam uma ameaça direta à sua vida, estão lhe causando ferimentos graves, ou estão fazendo o mesmo com alguém que está com você. Fora isso, você não tem autoridade para simplesmente matar alguém. Policiais não podem simplesmente ficar ali dizendo: acho que aqueles caras na esquina estão vendendo drogas. Então eu vou atirar e matá-los agora e depois vamos lá investigar. Você não faz isso. E é exatamente isso que Trump está fazendo. Mas, novamente, eu não culpo apenas Donald Trump. Vergonha desses oficiais militares que estão cumprindo essas ordens ilegais. Um bando de covardes. Eles querem mais aposentadoria do que ter coragem e consciência limpa para dizer: não, senhor, eu não vou cumprir essa ordem. O que fazemos é parar o barco e descobrir se eles representam uma ameaça. Se começarem a atirar em nós enquanto tentamos parar o barco, sim, aí você pode afundá-lo, certo? Eles cruzaram a linha, compraram o ingresso para o show de fogos. Mas fora isso, veja, Trump está envolvido em um ato criminoso, assim como Pete Hegseth. Mas não começou com eles. Lembra quando Barack Obama ordenou o assassinato de Al-Awlaki e de seu filho de 17 anos? Sim, eu falei sobre isso aqui nesse programa. Exatamente. Então quero dizer, como eu disse, isso não é apenas sobre culpar Donald Trump. Todo o nosso sistema ficou corrompido quando George W. Bush recebeu uma decisão favorável do Departamento de Justiça, com caras como John Yoo, que disseram: sim, tortura não é ilegal, vá em frente, aperte com eles. Sabe, os Estados Unidos perderam sua bússola moral. Concordo com Larry que isso tem sido uma característica do modo americano de fazer guerra há muito tempo. Na verdade, o último comandante, voltando bastante no tempo, que realmente transformou isso em um decreto entre suas tropas foi George Washington. Ele disse que eles não seriam como o inimigo, neste caso os britânicos, que tratavam os prisioneiros muito mal, enforcando-os, castrando-os e fazendo muitas das coisas que os britânicos faziam. Eles seriam um tipo muito diferente de soldado, porque estavam lutando para provar que um tipo diferente de soldado poderia existir sob o comando de Washington e ainda assim vencer. Agora, eles contavam com os franceses e tudo mais, e todos nós conhecemos a história daquela vitória. Mas ainda assim, aquele foi o último comandante que realmente levava a sério, e seus auxiliares também levavam a sério. Garantir que os americanos fossem diferentes dos hessianos e dos soldados britânicos regulares. Desde então, temos lutado contra os nativos americanos, por exemplo, com uma sede de sangue inacreditável. Na nossa própria guerra civil, tivemos Nathan Bedford Forrest, que massacrou soldados negros simplesmente porque eram negros e usavam o uniforme da União em Fort Pillow. E dá para continuar como Larry fez. Dá para ir ao Vietnã, à Coreia, ou voltar à Coreia, seguir até o Vietnã e adiante, e encontrar todas essas ocasiões. Nas Filipinas, massacramos pessoas em uma vala com uma metralhadora. Teddy Roosevelt chegou a elogiar o general até que isso se tornou politicamente inconveniente, e então ele teve de se retratar. Já fizemos esse tipo de coisa. Mas faço objeção ao fato de que o presidente dos Estados Unidos esteve visceralmente envolvido, apoiando e aprovando a política que permite esse tipo de prática e depois a executando.
Isso começa com George W. Bush e a opinião de John Yoo e David Addington de que tortura seria qualquer coisa que não chegasse à falência de órgãos. E então todos, desde contratados civis até a CIA, contratados da CIA e outros no Afeganistão, no Iraque e em prisões secretas em outros lugares, acabaram matando 33 pessoas, a forma extrema de tortura, por assim dizer. Eles assassinaram 33 pessoas com aprovação presidencial, aprovação formal. Isso foi inédito. E foi aí, eu acho, que começou de fato a ladeira escorregadia em que estamos agora, como Larry disse. Estamos agora em uma trajetória que diz, por exemplo, que você tem um sujeito que salta de um avião em chamas, está pendurado no paraquedas e alguém chega e o metralha, o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, mas era um crime de guerra. Ou então, como neste caso, alguém disse outro dia que isso foi simplesmente uma operação de duplo disparo. Eles fizeram isso de propósito. Você sabe, duplo disparo é quando você mata alguém num evento, esperando que alguém venha observar, e então mata essa pessoa também. Acho que isso é uma deturpação do que está acontecendo. Isso é um crime de guerra. O juiz está certo. É grave, porque chegamos a esse ponto por causa de um desprezo visceral pela Constituição dos Estados Unidos da América, começando no nível presidencial com George W. Bush e continuando, como Larry disse, com todos os presidentes desde então até Donald Trump, que francamente não dá a mínima. E estamos nos levando a um ponto em que não apenas estamos destruindo nossa própria Constituição, mas também tudo o que defendemos desde 45 e 1948, quando Genebra codificou o Tribunal de Nuremberg em muitos aspectos. E estamos destruindo isso. Destruindo isso. Isso vai nos assombrar. Está acontecendo agora um grande colapso dentro do governo Trump por causa disso. Aqui está o recente surto de Pete Hegseth em resposta às perguntas sobre a investigação de crimes de guerra. Porque o negócio estava em chamas, explodiu em fogo e fumaça. Você não consegue ver nada. Você tem transmissões digitais. Isso é o que chamamos de névoa da guerra. É isso que você e a imprensa não entendem. Vocês ficam em seus escritórios com ar-condicionado ou lá no Capitólio, criticando detalhes e plantando histórias falsas no Washington Post sobre frases como matar todo mundo, vindas de fontes anônimas, sem base em nada, sem nenhuma verdade. E então querem usar termos totalmente irresponsáveis sobre heróis americanos, sobre o julgamento que eles fizeram. Eu escrevi um livro inteiro sobre esse assunto, por causa do que políticos e a imprensa fazem com os combatentes. O presidente Trump deu poder aos comandantes para fazer o que é necessário, que são coisas sombrias e difíceis, no meio da noite, em nome do povo americano. Nós os apoiamos e vamos acabar com o envenenamento do povo americano. Mas onde tudo isso se encaixa nessa guerra maior que está sendo fomentada? Porque todos esses ataques aos barcos de drogas, tudo tem girado em torno da Venezuela. A alegação de combater os chamados narcoterroristas é apenas uma desculpa, uma justificativa falsa para tentar encontrar uma forma de controlar o petróleo e colocar no comando da Venezuela alguém que seja um fantoche obediente dos Estados Unidos. Se isso realmente fosse sobre interromper o fluxo de drogas, então Donald Trump não teria perdoado o ex-presidente de Honduras, que cumpria pena por transportar grandes quantidades de entorpecentes para os Estados Unidos. Ele também não teria perdoado Henry Cuellar, um ex-congressista do sul do Texas, que esteve envolvido em receber grandes quantias de dinheiro de traficantes de drogas no México. Então, sabe, o Trump não é nada consistente nisso. Mas, de novo, estamos meio que presos militarmente agora. Eu comparei isso a alguém que já usou um arco e flecha convencional. Quando você puxa a corda e segura, veja por quanto tempo consegue manter. Você está em posição de disparo, pronto para atirar. Pois bem, é assim que está essa força dos Estados Unidos na costa da Venezuela, só que eles já estão lá há quase 4 meses, eu acho.
E eu acho que essa não é uma força militar capaz de derrotar o exército venezuelano. Capable of defeating the Venezuelan army. It's a force capable of inflicting some damage on Venezuela. É uma força capaz de causar algum dano à Venezuela. Mas, sabe, só para colocar em contexto, nós entramos no Afeganistão depois de 2001 com cerca de 140 mil soldados. Essa foi a presença dos Estados Unidos quando estávamos totalmente mobilizados. E não conseguimos, com 140 mil soldados, controlar ou conter o Talibã e outros insurgentes no Afeganistão. Fomos forçados a sair. Viramos as costas e fugimos. Tentamos ser mais diplomáticos ao descrever nossa saída, mas foi exatamente isso que aconteceu. Gostamos de dizer, bem, os britânicos também perderam. Quero dizer, os russos também perderam. Nos anos 1980, os russos estavam lá com bem menos tropas, cerca de 120 mil, não 140 mil. Quando invadimos o Iraque em 2003, tínhamos 130 mil soldados e não conseguimos conter a oposição no país. Havia uma insurgência ativa. Matamos muitos iraquianos, mas isso não impediu os insurgentes. E no fim, novamente declaramos vitória e fomos embora, mais ou menos. Ainda temos aquele enorme complexo, a Zona Verde, construída no meio de Bagdá. Então o meu ponto é o seguinte, aqui temos 18 mil soldados supostamente posicionados no mar, prontos para agir. Mas quando se considera o fato de que a Venezuela é, sabe, 2 vezes, 3 vezes maior que o Vietnã. E o terreno é tão acidentado quanto qualquer lugar no Vietnã, com montanhas e selva densa. Durante a Guerra do Vietnã, tínhamos que nos preocupar com uma longa fronteira no lado oeste do Vietnã. Agora há uma fronteira muito mais extensa, com o Brasil ao sul e oeste e a Colômbia ao norte e oeste. Ou seja, fronteiras essencialmente sem controle. Veja, se lançarmos ataques aéreos, os venezuelanos na verdade têm um sistema de defesa aérea mais capaz, graças ao apoio da Rússia, da China e do Irã, do que os outros tinham. Esse é o primeiro ponto. Eles também têm muito mais forças militares que podem se dispersar pela selva e conduzir insurgências. Então Deus nos ajude se tentarmos colocar tropas em solo. Elas serão dizimadas, sofrerão perdas sérias. Então, sabe, eu acho que o que Trump estava, bem, acho que o plano deles era realmente tentar usar intimidação e postura, esperando que isso convencesse alguns dos comandantes do exército venezuelano a dizer vamos nos juntar aos gringos, porque o Maduro está nos metendo em encrenca. Na verdade, acho que o que aconteceu nos últimos 4 meses teve o efeito contrário. Em vez de ampliar a fissura entre as forças pró-Maduro e as forças anti-Maduro, isso na verdade trouxe algumas pessoas que eram anti-Maduro mais para o lado do Maduro agora, porque estão cansadas da intimidação dos Estados Unidos. Então é uma bagunça. E você não pode manter essa força mobilizada assim, sem em algum momento ter que dizer, ok, retornem à base. É só que, como eu disse, manter o arco tensionado assim vai causar uma degradação muscular e vai te cansar. Quer dizer, o governo de Donald Trump aparentemente se colocou em uma situação difícil. Parece muito com o caso do Irã, no sentido de que houve ameaças constantes. Mas desta vez há também uma grande mobilização, ainda mais significativa do lado dos Estados Unidos, pelo menos, do que vimos contra o Irã. E se as tropas americanas acabarem precisando intervir, sejam forças especiais ou tropas terrestres, terão de enfrentar não apenas o exército venezuelano, mas também pessoas comuns que vêm treinando lá, estudantes, avós. Há fotos deles com fuzis e outras armas, se preparando para reagir a um possível ataque. Agora, segundo alguns, os números indicam que há cerca de 8 milhões desse tipo de pessoas. Isso muda muito o que poderia ser feito, certo, Larry? Porque as baixas, mesmo as relativamente pequenas, sem querer tornar a morte de ninguém insignificante. Assassinato em guerra ainda é assassinato. Mas a proporção, por exemplo, entre as perdas iraquianas e as dos Estados Unidos, mesmo essa já gerou uma grande pressão sobre os Estados para parar o que estavam fazendo.
Isso pode ser ainda pior se tropas terrestres entrarem, e talvez pior e mais rápido em termos de números. Quais são seus pensamentos? Se forçarmos uma mudança no governo, e isso for basicamente visto como algo escolhido pelos Estados Unidos, haverá uma insurgência na Venezuela. Será muito, muito difícil de conter, simplesmente por causa da natureza do terreno e da abertura das fronteiras com o Brasil e a Colômbia. A maioria das pessoas que não conhece a região não entende que, assim como na Colômbia, onde há uma campanha agressiva de combate à insurgência há anos, as FARC, as Forças Armadas Revolucionárias Colômbia, há mais de 50 anos. E veja, o exército colombiano, com a ajuda dos Estados Unidos, tentou eliminá-los, tentou derrotá-los, tentou negociar, quero dizer, sabe? E, na verdade, algumas das negociações funcionaram até certo ponto. Houve outro grupo, o ERP, e novamente eles não conseguiram eliminá-los na Colômbia. Então a ideia de que isso poderia ser facilmente resolvido com a ajuda dos Estados Unidos, esqueça. Isso só colocaria os Estados Unidos envolvidos em mais uma daquelas situações de vamos começar como uma missão de paz, que acaba se transformando em outra guerra que não precisávamos travar. Sim, e há grandes divisões, até mesmo dentro do grupo de Trump, sobre a própria razão de por que isso está acontecendo. Voltando ao escândalo dos crimes de guerra. Aqui está o que foi exibido recentemente na Fox News. Uma troca de farpas muito acalorada entre o que normalmente é, ou pelo menos deveria ser, o braço de mídia do governo. O melhor cenário possível é que o almirante Bradley, aquele em quem estão tentando colocar toda a culpa, tenha autorizado o segundo ataque letal que matou aquelas pessoas, o que novamente foi uma violação da lei. Também sabemos que os Estados Unidos nem sempre agem assim, porque houve outro ataque no Caribe em setembro, no qual um colombiano e um equatoriano sobreviveram, e nós os repatriamos. Nem sequer os levamos a julgamento aqui pelos crimes que sabíamos que haviam cometido. Nós os enviamos de volta aos seus países de origem. Há uma enorme quantidade de reportagens agora. Quer chamar o The Washington Post de notícia falsa? Tudo bem. O The New York Times, aliás, não os inocentou. Também temos o Wall Street Journal dizendo que um funcionário do Departamento de Defesa afirmou que Hegseth era, entre aspas, a autoridade de engajamento de alvos, ou seja, o cara responsável. Também sabemos, de modo geral, que a história de que esta administração está focada em erradicar as drogas da sociedade americana é uma completa mentira, porque Donald Trump foi lá e perdoou. Ele está livre agora. O ex-presidente de Honduras, que traficou 400 toneladas de cocaína para os Estados Unidos. Por que ele pôde sair da prisão antes do tempo? Ele tinha uma sentença de 45 anos. Aliás, o governo Trump foi quem o processou originalmente. Mas ele saiu porque Roger Stone é seu amigo e porque escreveu uma carta a Donald Trump, chamando-o de Vossa Excelência e dizendo que compartilhavam valores conservadores. O problema é que a história muda a cada 10 minutos. Passou de notícia falsa para o sapo atirando em narcoterroristas. E bem, para isso. Então sim. Então, sabe, há obviamente grandes discordâncias sobre a própria base disso. Parece uma repetição da história das armas de destruição em massa. Mas naquela época, havia aquele, como posso dizer, elemento de surpresa com essas novas ameaças meio fabricadas, para as quais muitos americanos talvez não estivessem preparados. Mas isso já aconteceu. E agora parece uma versão 2.0 está acontecendo de novo. Até a Fox News está debatendo o assunto, o que é um pouco sem precedentes. Bem, ainda assim, quero dizer, essa era Jessica Tarlov. Ela é a representante da esquerda no painel. Mas eu realmente concordei com tudo que ela disse, porque a hipocrisia escancarada do governo Trump é, mais uma vez, baseada nessa falsa crença de que, tudo que precisamos fazer para acabar com o tráfico de drogas é matar um monte de gente no exterior.
Um dos meus sócios, quando era chefe de operações internacionais na DI, criou um programa chamado Programa Rei do Tráfico. Agora não se tratava tanto de matar os principais líderes dos cartéis. Era mais sobre capturá-los, prendê-los, encarcerá-los. Baseava-se na suposição de que se eliminássemos o nível mais alto, toda a organização entraria em colapso. Mas o que descobriram foi que os cartéis de tráfico de drogas são mais parecidos com bolas de mercúrio. Se você já teve uma bola de mercúrio e a atingiu com um martelo, o que acontece? Ela se despedaça em centenas de partes e cada uma continua intacta. Foi exatamente isso que aconteceu quando fomos atrás do primeiro, a organização de Pablo Escobar. Quando digo nós, refiro-me ao governo dos Estados Unidos, assim como quando fomos atrás do cartel de Sinaloa, no México, do cartel de Cali, na Colômbia, e dos Cavaleiros Templários. O que descobrimos foi que sim, é possível prender algumas pessoas do alto escalão, mas elas se reorganizam rapidamente. Sempre há subordinados dispostos a assumir o lugar. Há muito dinheiro a ser ganho. E a realidade é que há muitas corporações e instituições financeiras dos Estados Unidos que lucram enormemente com o negócio das drogas. E como já vimos, Trump tem uma indignação muito seletiva em relação a isso. Só porque você é amigo do Roger Stone, sai impune, mesmo tendo traficado 400 toneladas de cocaína, o que com certeza matou mais de uma ou duas pessoas. E novamente, essa história com o Henry Keller. Cuellar vem recebendo dinheiro de cartéis de drogas mexicanos há anos. Então é lamentável, mas é uma mentira. E na verdade acho que essa questão vai ganhar força, porque há também republicanos indignados com isso. Especialmente no Pentágono, o que eles estão dizendo é, ei, estão tentando colocar toda a culpa em nós. Dito isso, tenho pouca simpatia por qualquer um dos oficiais nessa cadeia de comando que executaram essas ordens ilegais. Essas são ordens ilegais. Você não pode, só porque o presidente diz que está tudo bem matar alguém, o presidente não tem autoridade constitucional para ordenar o assassinato de ninguém. O que ele pode fazer, se quiser declarar guerra a um país onde então se pode matar seus soldados, é ir ao Congresso. O Congresso diz, sim, queremos ir à guerra, queremos matar essas pessoas. Então você tem autoridade para pelo menos se engajar em uma guerra, o que inclui matar civis. Não é recomendável, mas fizemos isso na Segunda Guerra Mundial. Mas não neste caso. Isto é Trump agindo unilateralmente fora da autoridade presidencial. Você acha que o governo Trump, neste momento, tenho pensado muito sobre isso, tem como única opção em relação à Venezuela algo como um sobrevoo ao estilo do Irã, lançar bombas e declarar a vitória? Porque cada vez mais temos ouvido tantos relatos de que Maduro está em situação instável. Todos esses falsos relatos de que ele estava prestes a ir para o Catar, todos esses falsos relatos de que ele estava cedendo tudo a Trump. E enquanto isso, ele está dançando nas ruas e falando sobre como vão defender o país com tudo que tem. Parece que vai ser muito mais difícil derrubar Nicolás Maduro e aquele governo do que se anunciava originalmente. E há todas as consequências que vêm de uma intervenção militar direta. Essa é a única opção que Trump tem agora, porque obviamente os Estados Unidos vão ter que agir com toda essa conversa se quiserem salvar alguma aparência. Talvez, sabe, a solução ideal fosse chamar o Simon Cowell do America's Got Talent, anteriormente do American Idol, e o Howie Mandel. Então, sabe. Realmente trazendo de volta com Simon Cowell. Vamos fazer tipo um painel do America's Got Talent e colocar Maduro e Trump para uma disputa de dança, ok? E aí o público vota. Acho que o Maduro ganharia essa, ele tem movimentos melhores, sabe? Mas talvez isso pudesse virar a receita para resolver conflitos futuros. Menos sangrento, menos, bom, você sabe, talvez doloroso de assistir, mas haveria muito menos sofrimento. Olha, eu digo isso meio em tom de brincadeira, mas esse é o problema. Não começa com Donald Trump.
O problema dos Estados Unidos é que nos acostumamos a matar pessoas e simplesmente seguir em frente como se não fosse nosso problema. Quando você olha quantos vietnamitas nós matamos, sabe? Talvez a única coisa positiva da guerra do Vietnã seja que agora temos ótimos restaurantes vietnamitas aqui nos Estados Unidos. Mas as vidas que foram destruídas, estamos falando de provavelmente 1 milhão, pelo menos. Pelo menos alguns. Então é isso. Nós já fizemos isso lá. Depois foi a Síria, o Iraque, o Afeganistão, a Sérvia, a Líbia. Fizemos um pouco no Panamá. Então, sabe, precisamos parar. Simplesmente temos que parar. Temos guerras demais e estamos gastando todo esse dinheiro no exterior enquanto nossas próprias cidades estão desmoronando. E veja, temos necessidades significativas aqui nos Estados Unidos. Mas somos fascinados pela guerra. As pessoas, meu Deus, acreditam na propaganda toda vez. E, até agora, parece que a maioria acreditou nessa história de narcoterrorismo e, meu Deus, temos que matá-los. Isso nos faz sentir bem, mas nunca foi provado que isso realmente resolve o problema. But it's never been proven that that actually solves the problem. Sim, sim. E quando eu estava no Vietnã com os veteranos, ver o que eles precisam fazer para conseguir qualquer tipo de apoio ao Vietnã, depois de toda a devastação absoluta que as bombas dos Estados Unidos, os artefatos não detonados, o agente laranja, tudo isso, causaram ao povo vietnamita. O que eles têm que fazer só para conseguir um pouco de apoio para isso é muito trabalho. O que mostra que os Estados Unidos não demonstram arrependimento. Os exércitos, pelo menos a classe política, não demonstram arrependimento. Os belicistas não param para refletir e dizer: talvez devemos fazer melhor e cuidar das coisas aí. Não fazem isso. Nós ganhamos dinheiro com isso. É uma atividade lucrativa. É vergonhoso, mas é a verdade.